Para fundamentar o conceito de número, é importante colocar o aluno em situações de desafio. Por isso, atividades de sequenciação, seriação, conservação e inclusão são essenciais na sala de aula na educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental. Esses processos mentais, eles antecedem a construção do número e não podem ser desconsiderados pelos professores. Agora, você deve estar aí se perguntando, mas o que significam essas palavras sequenciação, seriação, conservação e inclusão? Como fazer isso na prática? Vamos aprender? Quando falamos em sequenciar, estamos falando em organizar algo em uma sequência determinada. Mas como assim? Então deixa eu explicar dando exemplos que você vai entender. Organizar a fila dos alunos, um atrás do outro. Organizar as peças de um jogo de dominó na mesa. Isso é estabelecer sequência. Na verdade, são atividades muito fáceis de se fazer em sala de aula e que nós não damos a devida importância aos resultados que elas geram na aprendizagem. Pois saiba você que crianças que não entendem a sequenciação vão ter dificuldades em perceber que 12 é diferente de 21, por exemplo. Elas também podem ter dificuldades com a sequência dos números e das letras ao formar uma palavra. Percebeu a importância desse processo no ensino da matemática e também na alfabetização? Assim como a sequenciação, a seriação é extremamente importante na compreensão do número. Diferente da sequenciação, em que nós organizamos as peças de forma mecânica, na seriação isso é um pouco diferente. Nós estabelecemos uma diferença entre os objetos, que possa ser quantificada, permitindo que eles sejam colocados na ordem crescente ou decrescente, ou ainda que sejam estabelecidos outros critérios. As primeiras atividades que envolvem seriação, elas devem começar na educação infantil. Por isso, é essencial que os professores que atuam nessa etapa organizem atividades que proporcionem encaixes usando diferentes objetos. Por exemplo, encaixar caixas uma dentro da outra, da maior para a menor, ou encaixar potes de diversos tamanhos, copos. Você também pode organizar a fila dos alunos por altura, do menor para o maior, ou estabelecer critérios, como uma menina e um menino na fila, e assim sucessivamente, ou 2 meninas e 2 meninos. A seriação implica em se estabelecer sempre uma relação dos elementos, tendo como base um atributo específico. Aqui o arranjo é sempre linear, para que os vizinhos possam ser determinados. Você pode, por exemplo, pedir para os alunos fazerem a seriação de cubos coloridos, usando como critério as cores azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo. Os brinquedos coloridos, como, por exemplo, ratinhos coloridos como estes, também podem ser utilizados, cinza, laranja e vermelho. E repete, cinza, laranja e vermelho. Os palitos de tamanhos diferentes, pode pedir que os alunos organizem do maior para o menor ou do menor para o maior. Isso faz com que a criança aprenda a estabelecer a relação com o número, compreendendo na ordem crescente que 2 mais 1 é igual a 3, que 3 mais 1 é igual a 4, ou na ordem decrescente, que 4 menos 1 é 3 e que 3 menos 1 é 2, por exemplo. Lembre-se, a manipulação dos objetos é essencial para que o aluno participe ativamente desse processo. Outro processo importantíssimo
para a aprendizagem de matemática é o de inclusão. Saber esse processo mental permite que a criança compreenda que o número 1 está dentro do número 2, que o 2 está dentro do 3 e assim sucessivamente. Entender que o número 4, por exemplo, não é um nome que representa apenas o quarto objeto de uma coleção, mas que dentro do número 4 estão incluídos o 3, o 2 e o 1. Então essas relações aí são fundamentais para realizar operações. Então é preciso compreender que dentro de uma determinada quantidade se encontra outra. Algumas atividades propostas aos alunos permitem que eles compreendam a inclusão. Uma delas é a organização dos palitos. Além deles organizarem do maior para o menor, que seria a seriação, a professora também pode retirar um palito. E depois que eles finalizarem a seriação, ela pode pedir que eles incluam o palito novamente. O mesmo pode ser feito com as caixas de diferentes tamanhos. Então, retira uma delas, deixa a criança fazer a seriação e depois apresenta a outra caixa. Também é possível fazer a contagem com copos numerados, colocando um dentro do outro. Mais um processo precisa ser trabalhado com os alunos, que é o de conservação. É possível ensinar para eles que a quantidade não depende da arrumação. Ensinar que o número de um conjunto de objetos pode apenas ser mudado por adição ou subtração, e não só através dos arranjos que nós fazemos. Pense aí na conservação de quantidades. Quando eu coloco pratos e talheres na mesa e faço a correspondência 1 a 1. Quando eu pergunto para a criança se existem mais pratos ou talheres, ela com certeza vai dizer mais talheres. Porque, de fato, existem mais talheres. E como eles estão organizados 1 a 1, é fácil de perceber isso. Agora, se eu mudar a organização, diminuir o espaço entre os talheres, de forma que eles fiquem na mesma direção dos pratos, e fazer a mesma pergunta para a criança, ela com certeza vai ficar em dúvida e vai oscilar na resposta, mesmo sabendo que eu não retirei e nem coloquei objetos na mesa. Isso acontece porque ela ainda não aprendeu a conservar quantidades. Você também pode trabalhar a conservação de massa com seus alunos, isso mesmo. Pegue aí 2 massas de modelar e diga para a criança fazer 2 bolas iguais. Em seguida, pergunte a ela: você acha que tem mais massa na primeira bola ou você acha que tem a mesma quantidade nas duas? Provavelmente ela vai dizer que as 2 bolas têm a mesma quantidade. Você pode até utilizar uma balança e pedir que ela verifique os pesos. Na sequência, transforme uma das bolas em uma salsicha e volte a fazer a mesma pergunta. Tem mais massa aqui nesta bola ou mais massa aqui nesta salsicha? Se a criança ainda não sabe o processo de conservação, ela vai dizer que existe mais massa na salsicha. Agora eu te pergunto, e se a criança não sabe conservar a quantidade nos objetos trabalhados? Como é que ela vai conservar a quantidade do número, que é algo tão abstrato? Percebe a importância de trabalhar os processos de sequenciação, de seriação, de conservação e de inclusão com seus alunos, antes de ensinar a construção do número? Leve esses conhecimentos para a sua prática profissional.